Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o eclipse total da Lua que vai acontecer agora no próximo domingo, dia 7 de setembro, às 15 horas e 8 minutos, mais ou menos, né? É um eclipse em Peixes, no signo de Peixes, no grau 15, tá? Então, para a gente entender melhor como esse eclipse vai afetar a nossa vida pessoal, a gente precisa olhar lá dentro do nosso mapa natal, aonde que esse grau 15 do signo de Peixes está pegando, né? Em qual casa ele está, os assuntos daquela casa vão ser evidenciados nesse eclipse, e também se a gente tem algum planeta, tá? Se eu tenho algum planeta específico no grau 15 de Peixes, e claro, oposições também vão ser afetadas. Então, digamos que eu tenha algum planeta no grau 15 de Virgem, também vai ser afetado pelo eclipse de maneira mais direta, tá? Porque a gente está falando aqui, então, de uma lua cheia, né, em oposição direta com o Sol, e esse eclipse total da Lua, esse eclipse ele não vai ser visível do Brasil, tá? E na astrologia se diz, né, que os efeitos do eclipse eles têm mais potência, digamos assim, quando eles são, se a gente está em algum lugar, em algum local, que o eclipse é visível, tá? Mas mesmo assim, em âmbitos pessoais e globais também, né? Porque se afetam pessoas e situações em outras partes do mundo, a gente também vai ser afetado de uma maneira ou outra, mas a gente pode sim interpretar esse eclipse de maneira pessoal também, tá? Como a gente está falando de peixes, a gente está falando de assuntos sutis que envolvem sonhos, que envolvem intuições. Porém, esse eclipse ele vai acontecer dentro da casa 2, que é uma casa terrena, é a casa de touro, tá? Com um aquário no ascendente aquário, e Plutão dentro da casa 12, que é a casa de peixes. A gente está com Saturno a 29 de peixes retrógrado, Netuno retrógrado no primeiro grau de Áries, também bem próximo do signo de peixes. Então, assim, eu vou aqui falar algumas possibilidades e, claro, vocês adaptem as realidades de vocês, e se puderem também olhar dentro do mapa de vocês onde está o grau 15 do signo de peixes, vocês vão conseguir chegar em questões mais específicas, tá? Mas assim, no geral, esse eclipse, né? Do que ele tá falando? Aqui, assim, eclipse sempre vai falar de encerramento, tá? Por mais que a gente esteja falando de uma lua cheia, mas é um eclipse total da lua. Então, assim, a minha sensação aqui primordial desse eclipse é situações específicas e específicas mesmo, tá? Porque a gente tá, né, o Sol em Virgem, o Mercúrio que acabou de entrar em Virgem, é bem específico. Situações específicas da nossa vida sendo encerradas. Encerradas. O que que é essa energia aqui? É a gente entender que tem histórias na nossa vida, seja com alguém específico, se a gente estiver falando de âmbito mais afetivo, amoroso, né? Mas também pode ser algo relacionado à área profissional, já que estamos falando de casa 2, né? Algo relacionado até a questões judiciais, com esse eixo casa 2, casa 8 aqui bem em ênfase nesse mapa. Mas assim, o fato é que tem histórias que elas precisam ser encerradas no ponto em que elas estão. Por que que eu tô trazendo isso, tá? Porque aqui tem uma sensação assim de eu gostaria muitas vezes que tivesse tido um outro desfecho. Eu gostaria que tivesse sido de outra maneira. Eu gostaria que o fim aqui, sabe, que a finalização ou que a continuidade de determinada situação fosse distinta do que ela está sendo. Só que tem coisas, e aí a gente tá falando de peixes, a gente tá falando de cura, e uma lua em peixes dentro da casa 2, a gente tá falando de curas pessoais, de perdão, sabe? Tem situações que
eu preciso entender que elas vão ficar como elas estão, porque se eu insistir nelas, eu vou ficar andando em círculo. Sabe, é sempre a mesma história, é uma coisa que eu tô vendo que se repete. Esse acidente em aquário, ele auxilia muito a enxergar padrões comportamentais. Atitudes que se repetem, situações que se repetem, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história, aquela sensação de disco riscado. Não tem como eu alterar algo, porque qual que é a questão aqui? Não depende só de mim os desfechos de algumas histórias serem alteradas. Então, a Vênus está em Leão, na casa 7. Eu preciso prestar atenção naquilo que cabe a mim. Naquilo que cabe a mim, aquilo que eu posso alterar e eu posso fazer diferente. E muitas vezes isso é iniciar uma nova história, é iniciar um novo sonho, sabe? É sonhar de novo, é imaginar de novo, é fazer de novo. O Marte está em Libra, na casa 9, casa de Sagitário, esse ponto aqui também ele auxilia muito dentro desse contexto, num sentido de eu posso criar um ambiente diferente a partir de mim e a partir daquilo, da maneira como eu imagino que é o melhor, que seria seja num âmbito bem pessoal, seja num âmbito mais mundo, mas a minha sensação aqui é mais pessoal mesmo, tá? Esse eclipse, ele vai acabar afetando questões internas, porque ele é muito sutil, né? Uma lua em peixes, a gente tá com Júpiter em câncer, dentro da casa de Virgem, aqui nesse mapa do eclipse. Também, isso aqui eu posso fazer diferente no meu cotidiano, na minha realidade. Eu não posso alterar tudo, eu não posso alterar a maneira, o comportamento dos outros, a maneira que eles pensam, a maneira que eles fazem, a maneira que eles agem. Então, tem coisas que eu vou precisar avaliar, eu vou precisar colocar na balança. A Vênus está em casa, aqui também na casa 7, para que eu entenda se é momento de, não, eu acho que essa história que ela merece que eu continue aqui nela, porque eu estou vendo de fato que tem como eu modificar, ou eu solucionar, ou eu dar um desfecho, dar continuidade. E esse Saturno 29 de Peixes está falando muito disso, assim. E a casa 2 fala muito disso. A casa 2 é uma casa de trabalho, ela é uma casa prática. Eu preciso conseguir enxergar concretamente que algo tem uma sequência, tem uma continuidade, está dando resultado. Sol está em Virgem, resultados. Não, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história, é sempre. É... Tem um eclipse em peixes, um eclipse lunar total em peixes, assim, no geral, é histórias de sacrifício sendo encerradas. Porque quando a gente tá numa história, num disco riscado, eu tô me sacrificando. Eu tô sacrificando outras possibilidades na minha vida, eu tô sacrificando a minha vida. Eu estou sacrificando é, eu poder seguir em frente, eu poder construir algo novo, eu poder sonhar algo mais possível, algo que faça sentido e que eu possa ser feliz. Então, será que vale a pena esse sacrifício? É essa a questão aqui desse eclipse na Lua em Peixes, claro, no geral, né? Porque, como eu falei, a depender de que casa esse eclipse vai cair no mapa de cada um, a gente pode pensar em assuntos distintos, em situações distintas. Então, é interessante porque a Lua cheia é o ápice da Lua, né? Do ciclo lunar. E é uma lua que sempre fala de colheita, e às vezes a colheita é justamente esse entendimento interno. Esse entendimento interno, porque Peixes vai falar disso. Vai falar de espiritualidade, vai falar de consciência, vai falar de coisas intuitivas, coisas internas.
algo dentro de mim se resolve, eu compreendo, é interno. O mundo depois vai lidar com os resultados dessa minha compreensão interna. Mas, primeiramente, eu compreendo algo dentro de mim. Então, sim, é uma colheita isso. É uma colheita quando a gente chega num entendimento real, assim. E nosso, não é alguém dizendo, porque às vezes a gente pode entrar em situações e histórias que o mundo externo já tá me dizendo, já tá me alertando, ou já me disse, né? Olha, isso aqui não tá funcionando, presta atenção. Só que se eu não tenho esse insight, e o insight é isso, é algo né? É dentro de mim. Não adianta, o mundo externo pode me falar quantas vezes quiser que eu não vou escutar. Porque não está, eu não encontrei o sentido. E peixes é um signo que fala de sentido, ele é sobre o sentido da vida. Por isso que é um signo que vai falar sobre fé, que vai falar sobre espiritualidade. Eu preciso encontrar o sentido. Então, essa é a colheita principal aqui desse eclipse lunar total no signo de peixes e que a gente vai poder aproveitar essa energia para solucionar situações internas dentro de nós, às vezes que estão aqui, eu diria assim, num geral, claro, né? Para cada um isso vai ser distinto, mas talvez solucionar histórias bem longas que a gente está internamente lidando há bastante tempo. Há bastante tempo. Não podemos esquecer que Peixes é o último signo, né? Então ele tem esse ar de assim eternidade, digamos assim. E o ápice aqui dessa eternidade é eu me dando conta, ainda mais na casa 2, né? De que tem coisas que talvez se eu deixar naquele âmbito mais abstrato, a minha vida concreta funciona melhor do que se eu tentar ficar trazendo algo desse campo sutil, sabe? Tem coisas que é para ficar no sutil, que é para ficar no abstrato, que é para ficar no mistério, que é para ficar ali. Ah, mas por que que não? Por que que foi assim? Por que que não foi de outro jeito? Talvez aqui uma colheita desse ciclo seja eu simplesmente me contentar com uma resposta do tipo não sei. Não sei, eu não sei a explicação, eu não sei porquê, eu não sei o motivo, eu sei que é assim e que o melhor a fazer é isso aqui. Que é outro ponto aqui. O melhor a ser feito. Qual é o melhor a ser feito? A Vênus está em Leão. É uma Vênus que quer o melhor para si, num primeiro momento, sim, mas ela está na casa 7, que é a casa do outro. Ela sabe que eu escolher o melhor para mim impacta diretamente em eu também escolher o melhor para o outro. Porque se eu não estou bem, se eu não estou confortável dentro de uma determinada situação, o outro que está envolvido nesse âmbito junto comigo também não vai ser beneficiado. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, essas reflexões sobre esse eclipse que vai acontecer, então, agora no próximo domingo, dia 7, no signo de Peixes, dentro da casa 2. É isso.